pra ti repassar as informações de sabadão, viu? Como sempre, muito bom ter você como parceiro aqui no período da tarde, né? Vamos para os destaques do dia. O camarão, principal produto do Equador, é perseguido pelo crime. Cúpula europeia debate migração em Granada. Deslocados pelo processo de mudança climática, tubarões ameaçam a vida marinha da Califórnia. Estamos falando de uma verdadeira máfia. Rio de Janeiro será a capital do livro em 2025. Novo bombardeio na Ucrânia deixa 2 mortos, um dia após o massacre de civis. Desmatamento na Amazônia caiu 59% em setembro. E ainda a rede esportiva BTM com Marcelo Marques. É a partir de agora do Boa Tarde Mundo. Agora, enquanto estava aí na nossa vinheta, recebi aqui no ponto de uma informação de agora há pouco, informação de última hora, já está aqui no meu celular, sobre Israel acabou de declarar guerra após Hasma lançar ataque surpresa, ao menos 22 pessoas morreram. Olha, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra após Hamas lançar um ataque surpresa e de grande escala neste sábado, dia 7, em ação que já é considerada uma das maiores ofensivas contra o país nos últimos anos. Ao menos 22 pessoas morreram e autoridades dizem que o número de vítimas pode aumentar. Então tá aí, nova guerra para o nosso mundo. Israel contra Hamas, o primeiro-ministro já anunciou agora há pouco, e aí veio a notícia aqui no meu bolso para repassar. Não está no texto, por isso estou aqui com o celular. Em mensagem de vídeo, Netanyahu disse que um grupo extremista islâmico que controla a faixa de Gaza pagará um preço sem precedentes pela ofensiva que teria usado mais de 5.000 foguetes. Estamos em guerra, esta não é uma operação simples, afirmou Retawa. O último grande conflito entre Israel e Hamas foi uma guerra de 10 dias no ano de 2021 e vamos ver como vai ser essa guerra, notícia de última hora que a gente precisava falar. É isso. A nossa equipe de reportagem vai continuar trazendo as informações. Agora, o Equador, que é o principal exportador de camarão do mundo, produz o crustáceo em meio a uma onda de violência que já deixou trabalhadores mortos e feridos. Entre janeiro e agosto desse ano, foram registradas mais de 60 ações criminosas contra o setor, como roubos, violências no mar e nas estradas. A produção de camarão não escapa do aumento da violência no Equador, o maior exportador do crustáceo no mundo. Os produtores e exportadores enfrentam cada vez mais assaltos e roubos em ataques violentos que matam e ferem os trabalhadores. Os traficantes vendem o camarão para mercados populares ou para comerciantes que tentam inseri-lo na cadeia de exportação. Lastimosamente hemos sido Temos sido vítimas destes roubos. Esta zona é um ponto vermelho e atacam constantemente todas as fazendas de camarão do setor. Atacam constantemente a todas as camaroneras do setor. Entre janeiro e agosto deste ano, foram registradas mais de 60 ações criminosas contra o setor de camarão equatoriano, como roubos violentos no mar e nas estradas. De acordo com a Câmara Nacional de Aquicultura do país, os ataques provocaram mais de 50 vítimas, incluindo 2 mortes. Como sabem que esto es un trabalho que é 24 horas. Temos muito trabalho, muitas atividades noturnas. É um trabalho de 24 horas. Temos muito trabalho, muitas atividades noturnas e, obviamente, isso preocupa o pessoal porque eles têm que fazer atividades no campo. Mesmo tendo segurança e câmeras, sempre há o medo de que eles possam ser vítimas de algum tipo de ação desses criminosos. Ação tomada por esses delinquentes. Devido aos altos níveis de insegurança, as empresas de camarão tiveram que investir em segurança privada. Cada empresa de embalagem tem sua própria segurança. Eles entram no local e, quando vão pegar os caminhões, fazem um protocolo para saber que eles pertencem àquele empacotador e os entregam por meio de um procedimento, um protocolo de verificação, de que o caminhão está completamente lacrado e é entregue à custódia particular do empacotador.
Em 2022, as exportações do chamado ouro rosa representaram um recorde de mais de 7,2 bilhões de dólares, equivalente a cerca de 37 bilhões de reais. A Câmara Nacional de Aquicultura do Equador estima que os criadores de camarão devem gastar 100 milhões de dólares este ano em segurança, cerca de R$500 bilhão, o que os torna menos competitivos frente a países como a Índia e Vietnã, onde a produção é mais barata. Mudando de assunto, a Polônia e a Hungria mostraram, nesta sexta-feira, sua furiosa oposição à reforma do sistema de imigração europeia. Em uma cúpula dos governantes da União Europeia, em Granada, 2 dias depois de um acordo-chave entre os Estados membros, líderes europeus estão reunidos na cidade espanhola de Granada para a terceira cúpula da Comunidade Política Europeia. Segundo dia da cúpula da Comunidade Política Europeia em Granada, na Espanha. A questão migratória ganhou destaque na terceira edição do evento, com Polônia e Hungria mostrando nesta sexta-feira oposição à reforma do sistema de imigração na União Europeia. Last meeting, Poland and Hungary A Polônia e a Hungria não ficaram satisfeitas com a proposta, mas nos empurraram, quero dizer, forçaram a proposta. Portanto, a Hungria e a Polônia ficaram totalmente de fora. Então, depois disso, não há nenhuma chance de qualquer tipo de compromisso e acordo sobre migração. Politicamente é impossível. Não hoje, de um modo geral para os próximos anos, você sabe. Porque legalmente fomos violados. Então, se você é violado legalmente, forçado a aceitar algo que você não gosta, como você pode chegar a um compromisso, um acordo? É impossível. O premier polonês Mateusz Morawiecki manteve o mesmo tom e afirmou que Varsóvia e Budapeste não têm medo dos ditados que vêm de Bruxelas e de Berlim. A reação vem 2 dias depois de um acordo-chave entre os Estados-membros do bloco. Em primeiro lugar, estou feliz por finalmente termos, depois de décadas, um pacote de imigração que é viável, algo que nossos cidadãos queriam. Agora precisamos focar no trabalho legislativo. A Europa precisa de um acordo sobre a política de migração e asilo, que nos permita não apenas deter os migrantes quando eles já estão colocando suas vidas em risco, mas atacar as causas profundas da imigração mais cedo. E atacando as causas profundas da imigração. A questão da migração, uma das mais espinhosas entre 27 países membros da União Europeia, foi adicionada à agenda da cúpula enquanto uma nova onda de migrantes chega à ilha italiana de Lampedusa, o que voltou a colocar tensão no bloco. Na quarta-feira, os embaixadores dos Estados-membros chegaram a um acordo para avançar na reforma do Pacto de Migração e Asilo, após 3 anos de paralisação nas negociações sobre o assunto. O regulamento, que ainda deve ser negociado no Parlamento Europeu, foi aprovado por maioria qualificada, com as abstenções de Áustria, Eslováquia e República Tcheca, e a oposição da Polônia e da Hungria. A reforma busca implementar um mecanismo de solidariedade obrigatória entre os Estados-membros, caso algum deles enfrente a chegada em massa de imigrantes às suas fronteiras. Mudando de assunto, mais uma vez no nosso jornal, agora para falar sobre os filhotes de tubarão brancos que não costumavam frequentar as praias movimentadas da região central lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Mas, com o aumento da temperatura global, as águas mais quentes atraem os animais, os tubarões, para o norte. As consequências são possivelmente catastróficas para todo o ecossistema. As praias no centro da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, não costumam ter jovens tubarões por perto, mas as águas aquecidas pela mudança climática os levam para o norte. As the temperatures have been warming through a series of El Niños Com o aquecimento das temperaturas devido ao El Niño e as ondas de calor, muitas espécies mudaram sua área de distribuição para o norte, para áreas que historicamente eram mais frias. E entre elas estão os filhotes de tubarões brancos, recém-nascidos e um pouco mais velhos, que têm se deslocado para a área. Older white sharks that have been moving into this area. As lontras marinhas não têm uma pelagem rica em gordura, por isso não atraem tanto a espécie. Mesmo assim, têm sido mordidas pelos tubarões. As interações às vezes são fatais para as lontras e isso desencadeia um efeito cascata. Elas se alimentam de ouriços do mar, uma espécie que pode transformar uma floresta de algas em um deserto estéril.
E isso poderia acabar com o habitat marinho inteiro, que fornece alimento e abrigo para invertebrados, peixes, mamíferos e pássaros. Muitas espécies de todo o Pacífico Norte vêm aqui para se alimentar porque temos um nível muito alto de produtividade e retentivo, no sentido de que quando temos filhotes, eles frequentemente migram para outros lugares para encontrar comida ou se reproduzir e depois voltam para esta área porque ela tem recursos muito bons para a espécie prosperar. Os grandes tubarões brancos têm em média 5 metros de comprimento, vivem cerca de 70 anos e vagam pelos mares do mundo em profundidades de milhares de metros. Mas seus filhotes, que são abandonados jovens, são vulneráveis ao frio das profundezas do oceano e, portanto, passam parte do tempo em porções mais quentes nas regiões costeiras. Os filhotes costumavam ser encontrados no sul da Califórnia, mas agora estão na Baía de Monterey, centenas de quilômetros ao norte de sua área tradicional. Os pequenos tubarões deixam de comer peixes e lulas e passam a comer mamíferos marinhos, e as consequências são potencialmente catastróficas para o ecossistema. Agora, um assunto mais sério ainda, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse ontem, sexta-feira, que está completamente descartada a motivação política no assassinato dos 3 médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, na madrugada de quinta-feira. Segundo o governador, a violência não trata mais de uma briga de milicianos e traficantes. Castro chamou as organizações criminosas de máfias. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se reuniu com o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, no Palácio Guanabara nesta sexta-feira. Um dos principais temas do encontro foi a ação das polícias do Rio e a Federal no caso dos médicos executados em um quiosque na Barra da Tijuca. Nós não estamos falando mais numa briga de milicianos traficantes. Nós estamos falando de uma verdadeira máfia. Uma máfia que hoje é muito mais que outrora foi tráfico de drogas ou tráfico de armas. Uma máfia que verdadeiramente tem entrado nas instituições, entrado nos poderes. Mas a questão... Segundo Castro, está descartada a motivação política no assassinato dos 3 médicos. 4 suspeitos de terem praticado as execuções foram encontrados mortos na Zona Oeste. Nós não iremos parar por aqui. Não é porque se acharam corpos que as investigações vão terminar, elas vão continuar, serão ampliadas. Iremos até o fim, para que a gente possa combater tanto essas organizações criminosas, essa máfia, quanto a guerra que eles estão provocando, não só no Rio de Janeiro, mas estão provocando no Brasil inteiro. A polícia investiga a hipótese de que os médicos tenham sido mortos por engano. O sobrevivente do ataque está internado em um hospital e seu estado de saúde é estável. Também envolvendo o Rio de Janeiro, mas agora para falar de notícia boa, né? O Rio de Janeiro será a capital mundial do livro em 2025. O anúncio foi feito pela Unesco ontem, sexta-feira, dia 6. O Rio de Janeiro vai suceder à cidade francesa de Estrasburgo como capital mundial do livro em 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pela Agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A Unesco destacou que esta é a primeira vez que uma cidade de língua portuguesa é eleita capital mundial do livro. A antiga capital do Brasil, famosa pelas praias, carnaval e por pontos turísticos como o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor, vai se tornar a 25ª cidade a deter este título desde Madrid em 2001. Cidades de todo o mundo receberam o título desde então, incluindo Alexandria, Nova Delhi, Bogotá, Buenos Aires e Guadalajara. A atual capital do livro é Accra, capital de Gana. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, afirmou que os livros são ferramentas vitais para acessar, transmitir e promover a educação, a ciência, a cultura e a informação em todo o mundo. As comemorações na cidade do Rio de Janeiro começaram no dia 23 de abril de 2025 e, segundo a agência da ONU com sede em Paris, contribuirão para a alfabetização, educação e combate à pobreza.
Mais do que merecido, hein? 2 pessoas morreram nesta sexta-feira em um ataque em Krasnoyarsk, na Ucrânia. Na véspera, a mesma região sofreu os ataques mais letais contra civis desde o início da guerra, fevereiro de 2022. Um bombardeio russo matou nesta sexta-feira um garoto de 10 anos e sua avó em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, um dia depois de a mesma região ter sofrido os ataques mais letais contra civis desde o início da invasão. O governador regional, Oleg Sinegubov, informou que pelo menos 28 pessoas ficaram feridas, incluindo um bebê de 11 meses que é da mesma família das pessoas que morreram. 2 prédios residenciais foram danificados e o outro, de 3 andares, foi destruído. Segundo a polícia, ambos os prédios foram atingidos por 2 mísseis balísticos Iskander. Na véspera, pelo menos 52 pessoas, incluindo uma criança de 6 anos, morreram em um bombardeio em Groza, também na região de Kharkiv. O ataque se deu em plena luz do dia e atingiu uma loja e uma cafeteria localizadas no mesmo edifício, onde estavam presentes cerca de 60 pessoas. O bombardeio foi denunciado pela comunidade internacional, que pediu o fim dos ataques contra civis. Segundo a ONU, tudo sugere que foi um míssil russo que atingiu a cidade. Ao ser questionado, o Kremlin afirmou que o governo russo ataca apenas alvos militares e não civis. Agora, notícia boa: o desmatamento na Amazônia brasileira caiu 59% no mês de setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, mantendo a tendência registrada nos últimos meses. Conforme dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, já o Cerrado, o desmatamento vem só avançando. O desmatamento da Amazônia brasileira manteve a tendência de queda em setembro. De acordo com os dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, o desmatamento caiu 59% em relação ao mesmo mês do ano passado. A destruição da maior floresta tropical do planeta em território brasileiro foi de 590,3 km² no mês passado, diante dos 1.454,7 km² desmatados em setembro de 2022. Os números são do Sistema de Vigilância por Satélite DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Os dados confirmam a tendência de redução do desmatamento na Amazônia, coincidindo com os primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O petista voltou ao poder em janeiro com a promessa de reverter as políticas ambientais do governo anterior. Durante o mandato de Jair Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia avançou 75% em relação à média da década anterior. Mas os dados promissores sobre a Amazônia são acompanhados de um novo aumento do desmatamento no Cerrado, que vem perdendo parte de sua vegetação nativa, principalmente devido ao avanço do agronegócio. Neste bioma foi registrada uma destruição de 516,7 km² em setembro, 89% a mais que no mesmo mês de 2022, e um recorde para o mês de setembro, desde o início das medições em 2018. Agora, roda a vinheta do esporte, Rede Esportiva BTM, porque aqui no Boa Tarde Mundo falar de esporte é falar Rede Esportiva BTM. Roda a vinheta. Boa tarde. O que você destaca do esporte no Rede Esportiva BTM desse sabadão? Boa tarde. Fala, Caio. Muito boa tarde para você ligado no BTM Esportiva. Hoje é sábado, dia de Brasileirão, e aqui você confere tudo o que vai acontecer nesse final de semana e no mundo do esporte. Corinthians e Flamengo se enfrentam hoje a partir das 21 horas na Neoquímica Arena, em um jogo que é como uma questão de honra para o timão. O time carioca virou a maior pedra no sapato do ano passado para cá.
dentro e fora de campo. As derrotas mais traumáticas do Corinthians nas últimas temporada e meia tiveram a ver com o Flamengo, direta ou indiretamente. Foram 2 eliminações e um técnico perdido para o time carioca, que agora está perto de fechar com Tite, o treinador dos sonhos do Alvinegro. E não é só isso, o Flamengo é o adversário que mais dá trabalho na Neoquímica Arena. No primeiro turno deste mesmo campeonato brasileiro, mais uma frustração. O Corinthians vivia uma sequência sem vencer, no comando ainda do trabalho do técnico Vanderlei Luxemburgo, e viajou ao Rio de Janeiro sob desconfiança. Fez um jogo acima do esperado e segurou o empate por 93 minutos, mas tomou um gol de cabeça de Léo Pereira nos acréscimos. O capítulo mais sensível é o do técnico Tite. Ele foi procurado 4 vezes pelo Corinthians nesta temporada e disse não em todas. A mais recente, há alguns dias, antes da contratação de Mano Menezes, não seria o primeiro técnico a preferir o time carioca. Afinal, Vitor Pereira fez algo semelhante na virada do ano passado, ainda que em contexto totalmente diferente. Ainda falando de Brasileirão, tem clássico neste domingo. O Fluminense vai ter pela frente o Botafogo, o único adversário que venceu como mandante em 2023 em todos os 29 jogos da equipe quando tinha o mando de campo. Somente contra o Botafogo que o tricolor saiu derrotado, e isso foi no primeiro mês do ano, há 251 dias. A única derrota do Fluminense como mandante foi na 5ª partida do ano. No Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o único time invicto em casa. Se contasse apenas as partidas como mandante, o time de Fernando Diniz seria o segundo melhor, atrás apenas do próximo adversário, que tem um ponto a mais. Ainda falando de Brasileirão, que tem uma agenda lotada neste final de semana e coloca mais um confronto direto no caminho do Bahia. O tricolor mede forças com o Goiás a partir das 16 horas deste sábado no estádio da Serrinha, em Goiânia. Para levar a melhor no encontro válido pela 26ª rodada, o esquadrão aposta na volta do meia Cauli. Vamos falar agora de Libertadores da América, que já tem confronto definido na grande final. A venda de ingressos para as torcidas de Boca Juniors e Fluminense na final única da Copa Conmebol Libertadores, dia 4 de novembro no Maracanã, ainda não tem data para começar, mas ela não deve demorar. Os clubes aguardam o contato da entidade para uma reunião que vai debater todos os temas referentes à decisão, como segurança, viagem, protocolos e a comercialização de entradas. A tendência é que ela seja na próxima semana. No futebol internacional, Rodrigo foi o segundo com mais jogos na elite do futebol no último ano. Estudo mostra que o atacante disputou 70 jogos por Real Madrid e Seleção Brasileira entre setembro de 2022 e de 2023. Everton Cebolinha acumula 234 jogos consecutivos desde 2018. Para encerrar, vamos ver os jogos dessa 26ª rodada emocionante de Campeonato Brasileiro. Hoje no estádio Serrinha começa a rodada com Goiás e Bahia. Ainda hoje em São Januário tem Vasco e São Paulo. Mais tarde na Neoquímica Arena tem um jogão, Corinthians e Flamengo. Amanhã no Maracanã tem o clássico carioca, Fluminense e Botafogo. Em São Paulo, a Arena Barueri recebe Palmeiras e Santos. Tem Grenal no Beira-Rio, Inter e Grêmio. Ainda amanhã tem Campeonato Brasileiro, tem Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Na Arena Pantanal, o último jogo da rodada será no sábado, no dia 14/10, às 21 horas, com Cuiabá e Cruzeiro. Por hoje é só, um bom domingo a todos, pessoal. Caio, volto com você. Obrigado, Marcelo, pelas informações. Um bom sábado para você e tenha, um bom final de semana. Até segunda-feira, amigo. Boa tarde, mundo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, a sua generosidade, porque quando a gente tem que falar, a gente não vê, Perdão, gente. Até segunda-feira, bom final de semana, curta o final de semana, curta sua família, curta tudo de bom que segunda-feira tem mais.